Alô, som. Boa noite. Paz do Senhor. Vamos ficar de pé para nós orarmos na casa de Deus. Estamos na casa do Senhor. Cremos que o Espírito Santo do Senhor já está em nosso meio. Cremos que o Espírito Santo já se faz presente aqui e vai tocar na vida de cada um, amém? Vai tocar no teu coração, na tua vida. Glória a Deus. Feche os teus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nos colocamos na tua presença, Senhor, e pedimos permissão para entrarmos, Senhor, na tua casa, no teu coração, Senhor. Pedimos a permissão, Senhor, para falarmos do teu santo nome. Abençoa este culto, Senhor. Que teu Espírito Santo tenha toda a liberdade de agir no nosso meio, de estar aqui conosco, meu Pai. Fala com cada um que estiver, Senhor, ouvindo, Senhor, esta pregação, Pai. Fala com cada um, Senhor, que está aqui na tua casa, Senhor. Senhor, eu peço ao teu Espírito Santo, começa a agir aqui no nosso meio, meu Pai. Começa a agir no coração do homem, no coração da mulher, no coração daquele que precisa, Senhor, ser transformado, Senhor, na tua presença, meu Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, tenha liberdade de agir, Senhor. Fala conosco aqui nessa noite. Fala com cada um que entrar na tua presença, meu Pai. Oh, Senhor, nós cremos que tu chamaste, Senhor, cada um pelo nome. Nós cremos, Senhor, que tu és Deus e escolheu cada pessoa, cada homem e mulher que está aqui na tua casa. Cada um deles, Senhor, foi chamado pelo nome, Senhor, como o Senhor chamou os teus discípulos, Pai. O Senhor chamou essas pessoas que aqui estão. Senhor, toca no coração deles, Senhor. Fala com nós essa noite, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vamos adorar a Deus. Aleluia. discípulo do Senhor aqui? Diga amém.
Amém? Quem já tem um chamado de Deus aqui na sua vida, diga amém. Você sabe o que Deus tem para você? Você sabe o que o Senhor falou com você? Você conhece aquilo que Ele disse para você? Cada um de nós aqui, nós temos algo para fazer para Deus. Amém? Amém? Você chegou aqui, você está aqui, às vezes você fala assim: pastor, mas será? Deus tem um propósito na tua vida. Você pode achar que não. Você pode até pensar, como lá no passado eu achava que não. Eu estava no banco, eu achava que não era comigo. Mas Deus tinha um plano, tinha um propósito. Deus tinha uma história na minha vida, amém? E essa história, ela começou lá atrás, no banco. Ele já falando no meu coração que Ele ia transformar, que Ele ia moldar e mudar a minha vida, que Ele ia me transformar. Eu não tinha a mínima ideia de como Ele ia fazer isso, porque eu era uma pessoa tímida. Quem é tímido aqui? Quem tem timidez aqui? Quem não for, vou chamar aqui em cima. Quem é tímido? Você sabia que os tímidos não herdarão o reino de Deus? Os tímidos não herdarão o reino de Deus. Aqueles que têm medo de pregar o Evangelho, aqueles que têm medo de pegar a palavra de Deus e falar assim: Senhor, me dá uma palavra, me dá uma direção, me dá, Senhor, uma frase. Jesus chamou muitos para discípulos, muitos seguiram eles. E você que está aqui nessa noite é um daqueles que seguem e servem a Deus. Muitas vezes você pode estar achando: eu estou com meus problemas, eu estou com as minhas dificuldades, eu tenho que resolver tudo primeiro para depois servir a Deus. Não, nós primeiro servimos a Deus, primeiro nós fizemos a Deus, e depois as outras coisas vão ser acrescentadas, organizadas, amém? Tem gente que quer acertar a vida para depois servir a Deus. Não, serve na hora que Ele chama, serve na hora que Ele olha para você e fala: venha, naquilo que Ele propôs no teu coração. Não espere o mundo ficar tudo certinho para você falar: agora eu vou fazer. Não, faça antes, faça quando Ele te chama. Não perca tempo. Existe uma chance para cada um de nós, uma história. Sabe por quê? Às vezes a gente não consegue, algumas coisas não vão à frente, porque a gente quer consertar tudo primeiro para depois servir a Deus. Não, você serve a Ele e Ele conserta as coisas. Amém? Adore o Senhor, louve ao Senhor, cante um novo cântico ao Senhor nessa noite. Amém? Glória a Deus. Deus olha pra dentro de mim, recompõe meu coração com a qualidade que fez de Jó um espelho para gerações. Rico ou pobre ele foi, o que eu preciso ser: coração sincero, homem reto pra não se perder. Jó não blasfemou no dia em que tudo virou cinzas. Eu preciso ser assim, Senhor, me ensina. Toca, Senhor, no meu caráter, me dá o coração de Jó, que não blasfema, que te adora, mesmo se tudo vira pó. Toca, Senhor, no meu caráter, me dá o coração de Jó, em meio
tremou no dia em que tudo virou cinzas. Eu preciso ser assim, Senhor, me ensina. Toca, Senhor, no meu caráter, me dá o coração de Jó, que não blasfema, que te adora, mesmo se tudo vira pó. Toca, Senhor, no meu caráter, me dá o coração de Jó. Em meio ao tudo, em meio ao nada, quero te adorar, Senhor, tu és meu melhor, tu és meu melhor, tu és meu melhor. Glória a Deus, aleluias, aleluias. Eu estou recordando aqui do dia que Deus me chamou. E um dia Ele falou, através de várias pessoas, você vai ser pastor. Eu era de outro ministério, eu era diácono, e eu estava na porta da igreja, olhando o carro, feliz, porque eu estava servindo a Deus, naquele tempo, naquele momento, fazendo o que era para ser feito, e estava alegre, feliz, olhava o carro e eu era feliz. Eu era feliz naquilo, naquele momento, me alegrava, meu coração se enchia, porque eu fazia o que Deus me pedia. E chegou um pastor, pastor André, do Ministério da SES, e naquela época ele chegou, bateu a mão no meu ombro e falou assim: você vai ser, como que ele falou? Bispo? Eu dei risada. Não, minto. Ele falou assim: você vai ser apóstolo. Eu dei risada. Eu comecei a brincar. Deus vai te usar como pastor. Eu falei: imagina, você não sabe o que você está falando. Aí todo dia ele passava, todo culto que eu estava ali no cantinho da igreja de pé, assim, parecia um vaso bonitinho lá no canto, né? Parecia que não fazia nada. E ele olhava do outro lado e fazia assim, apontava o dedo e sorria. Vai ser. E eu falava não. E eu comecei a ficar até bravo com ele, porque eu era tão tímido que eu era um diácono que não cumprimentava as pessoas. Você já viu o diácono que não cumprimenta? Era eu. Isso é verdade. Ele é verdade, ele lembra. Eu não falava, era quase um mudo. Uma pessoa que não sabia falar, que não sabia sorrir. Até tenho dificuldade ainda. Olhavam para mim, você não sabia se eu estava bravo, se eu estava sério, se eu estava contente. Era assim que eu era. Mas era assim que Deus, não era assim que Deus me via. Deus via o coração. E Ele usou alguém e falou: não, você vai ser alguém. E eu falei: não vou. E isso eu corria, daquilo que Deus me chamava, eu corria. Até um dia eu falei: só se Deus me chamar. E um dia eu fui orar pelas pessoas, e quando eu fui orar no trabalho, a pessoa ficou totalmente possessa. E aí a coisa apertou para o meu lado, porque eu nunca quis e aconteceu. Aí nesse dia eu fui à noite na escola, me matriculei, eu falei: eu vou estudar. E fui buscar as coisas de Deus. Assim Deus me chamou. Eu achava que não servia além daquilo que eu estava fazendo, e eu já estava feliz, mas Deus tinha um projeto, tinha um propósito para a minha vida, amém? Por isso que eu falo para você, você pode estar aí falando assim: mas pastor, você. Por quê? Porque Deus olha o coração, Ele não vê o que as pessoas veem. Eu estava aqui com o Léo, ele deu risada, ele falou a verdade, ele não falava, eu era sério, né? Não conversava, não existia conversa. E para complementar, se eu visse gente entrando aqui, eu ia lá olhar carro, porque eu não queria conversa com ninguém.
Eu servia a Deus, mas eu servia do meu jeito. Era o meu jeito. E Deus começou a puxar, falar: não, você vai mudar. E um dia eu estava no banco, já no prédio novo, na sede, sentado, e lá no altar estava o pastor Flávio, o pastor Webe e o pastor Marcelo. E eu estava assim sentado na multidão, e daqui a pouco Deus falou no meu ouvido: você vai estar lá em cima. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, para ver se tinha alguém falando comigo. E eu achava que ainda não era a hora, mas passou o tempo e Deus cumpriu o que Ele prometeu. Mesmo eu achando que eu não estava preparado. Então você pode achar que você não vai fazer nada, mas você não sabe que Deus tem um projeto na tua vida. E é grande. Grande aos olhos do Senhor, amém? Vai fazer muita diferença na vida de muitas pessoas. Adore esse Deus que te chamou. Adore esse Senhor. Fale com Ele nesse louvor. Circunstâncias dizem que não dá, falam que você está tão perto de parar. Coração valente, é assim que quero hoje te chamar. É normal na guerra se ferir, e pra não morrer às vezes pensa em fugir. Cego pelo medo, não vê que o gigante é bem menor que a mão de Deus. Não quero contar na história que você morreu, se por um tempo você só adormeceu. Coração, por 3 dias Jesus parou de respirar pra fazer você ressuscitar. Tudo bem, de carne você é, mas sua estrutura é a fé. Coração valente, você não pode parar. É normal na guerra se ferir, e pra não morrer às vezes pensa em fugir. Cego pelo medo, não vê que o gigante é bem menor que a mão de Deus. Não quero contar na história que você morreu, se por um tempo você só adormeceu. Coração, por 3 dias Jesus parou de respirar pra fazer você ressuscitar. Tudo bem, de carne você é, mas sua estrutura é a fé. Coração valente, você não. Coração, por 3 dias Jesus parou de respirar pra fazer você ressuscitar. Tudo bem, de carne você é, mas sua estrutura é a fé. Coração valente, você não pode parar. Aleluias, glória a Deus. Abra a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 18. Aleluias. Mateus 4, versículo 18. Glória a Deus.
a vocação de discípulos. Mateus 4, versículo 18. Aleluias, glória a Deus. Diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filhos de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e os chamou. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Aleluias. Mateus 9 diz assim: partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse: segue-me. E ele se levantou e o seguiu. Até aqui. Senhor, fala conosco, fala com cada um de nós, que teu Espírito Santo tenha a liberdade de falar nesta noite, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Podemos assentar, fique à vontade. Aleluias, glória a Deus. Aleluias. Irmãos, Jesus, ele começou a caminhar no mar da Galileia, naquela região, e viu dois homens ali, que ele chama Pedro e André, lançando rede ao mar, porque eram pescadores. E ele olhou para eles e falou assim: vem e segue-me. E a Bíblia fala que eles, ao mesmo tempo, eles largaram tudo e o seguiram. Amém? Glória a Deus. Largou tudo e foi seguir Jesus. Presta atenção no que eu vou falar agora. Quem tem coragem de largar tudo e seguir a Jesus agora? Mas não responda de embalo. Eu estou falando coisas, cuidado o que você promete para Deus na casa de Deus. Por isso, não responda, por favor, porque a partir do momento que você falar eu vou, Jesus já ouviu. Amém? Amém? Você tem coragem de deixar tudo e seguir a Deus? Jesus fala assim: as raposas têm os seus covis, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. A proposta de Jesus não era nada agradável aos olhos de homens, mas aos olhos daqueles que escolheram a servir Ele, era tudo. Amém? Jesus nos dá o direito de escolha a segui-lo. Jesus, ele pergunta e ele chama, ele fala para esses homens aqui: vem e segue-me, eu vos farei pescadores de homens. Vocês não vão pescar mais peixe, vocês vão pescar homens. E naquele momento eles seguiram. E depois ele olha e ele vê os filhos de Zebedeu, João e o outro irmão estavam em companhia do pai, consertando as redes, estavam trabalhando. E Jesus chega lá e fala: viu, vamos embora. Para onde? Vamos embora. Nós vamos pescar homens agora, nós vamos mudar tudo. E a Bíblia fala que eles ao mesmo tempo largam tudo que estavam fazendo, viram as costas para tudo e vão atrás de Jesus. Meu irmão, Jesus não tinha fama naquela época, ele estava começando o ministério, mas ele começou a ter discípulos, pessoas que andavam lado a lado com ele. E andar lado a lado naquela época era andar lado a lado, não é agora todo mundo entra no carro, no ônibus. Aquela época era todo mundo andando. Raramente alguém tinha um animal para subir e ir para um lugar. Era raro isso aí. Nem todo mundo tinha animais para
ir de um lado para outro. Sabe quando vai aquela tropa, todo mundo montado? Não, é no pé, de a pé, dormindo, comendo do que encontrava, andando lado a lado. Essa era a proposta. Ele chamou e eles foram. Fala assim: eu vou transformar vocês. Pedro foi, Mateus era cobrador de impostos. Imagina alguém que trabalhava com o dinheiro dos outros, se não tinha dinheiro, que cobrava impostos. Só que ele já não estava mais contente com o tipo de vida que ele levava. Eu creio que não. Eu creio que algo mais forte bateu dentro dele e falou: esse é meu chamado, essa é a minha oportunidade de servir. E a Bíblia fala que Mateus também se levanta e vai junto. Mas ainda não eram os apóstolos, amém? Vocês estão entendendo? Eram os discípulos. Do tempo dele sair de discípulo até apóstolo, houve uma distância aproximada de 1 ano e meio. 1 ano e meio andando, caminhando com Jesus para aprender alguma coisa. Amém? Quanto tempo nós estamos aqui? Vai para 2 anos agora, né? 2 anos nós fizemos agora. É um tempo curto. É um tempo de treinamento, é um tempo de aprendizado. Mas o ministério de Jesus, para que esses homens começassem a fazer algo diferente, demorou em torno de 1 ano e meio, do batismo dele até o momento dele começar a se chamar e dar direção para cada um. Vamos lá em Lucas. Lucas capítulo 6, versículo 12. Abram lá em Lucas. Glória a Deus. Aleluias. Bíblia é muito bom. Ensina, orienta, dá direção e não deixa ninguém inventar nada. Amém? A palavra de Deus é verdade. Lucas capítulo 6, versículo 12. Diz assim: naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Glória a Deus, tem um monte ali, E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos. Presta atenção nessa frase. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e os escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, André, seu irmão Tiago e João, Filipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, Judas Iscariotes, que se tornou o traidor. Até aqui. Irmãos, quem já brincou quando era criança de futebol, ou de vôlei, ou de alguma brincadeira, que cada um ficava de um lado e escolhendo: você vem para minha equipe, o outro foi para outra equipe. Quem já passou por isso? Não é gostoso? Quem já foi o último de todos lá, que esqueceram lá, que é o último a ser escolhido? Já passou por essa situação? Às vezes a gente é tão ruim de jogar bola, que a gente é o último, né? Aí ninguém escolhe. Pior de tudo, quando ninguém escolhe, você fica por último. E foi mais ou menos assim. Estava cheio de discípulos ali, cheio. Os discípulos não eram os apóstolos, amém? Os discípulos eram pessoas que seguiam a Jesus, que pregavam o evangelho, que aprendiam de Deus, mas ainda não tinha uma missão. Eu quero falar para vocês entender a diferença de um discípulo e de um apóstolo. Estão me ouvindo bem aí no fundo? Tá bom? Discípulo é aquele que segue. Apóstolo é aquele que é um delegado, é aquele que leva uma mensagem, é aquele que tem uma meta, que tem algo dado para entregar uma função. E existem sinais e maravilhas sobre aquela vida, porque ele vai à frente, quase um missionário. Então, no meio dos discípulos, Jesus começou a andar e começou a escolher. Eu acho que tinha gente ali que começou a falar: eu Senhor, eu quero ir.
Mas presta atenção no que eu vou falar aqui. Jesus chegou assim, olhou e falou: você tem cara de apóstolo, é você. Não. A Bíblia fala que ele se retirou e ele passou a noite inteira orando. E no outro dia de manhã, logo cedo, não diz a Bíblia que ele dormiu, diz que ele foi ao encontro deles e falou a seguinte frase. Falou assim: amanheceu, chamou os seus discípulos e escolheu dentre os 12, aos quais também deu o nome de apóstolo. A partir daquele momento, depois daquela oração, ele já começou a dar a missão a cada um deles. A cada um tinha uma missão. A cada um desses 12. Era tão importante esses 12, quando Jesus morreu, Judas entregou ele, se suicidou. Logo lá na frente, eles elegem outro homem para ocupar o lugar de Judas, amém? Vocês sabem disso, né? Quando Judas se suicida, fica 11, não fica 12. E a primeira coisa é eleger um no lugar de Judas. E é colocado um homem no lugar de Judas, para trabalhar na obra daquilo que Deus tinha traçado, amém? Então as pessoas vinham atrás de Jesus porque tinham um chamado. As pessoas chegavam até Deus porque tinham um propósito de Deus. Jesus chamou muitos, mas muitos não foram com eles. Diz a Bíblia que teve um homem rico, muito rico, mas muito rico, e jovem, e chegou para ele e falou assim: Senhor, eu tenho feito tudo certinho, mas o que eu tenho que fazer para herdar o reino de Deus? O jovem falou: eu faço tudo certo, mas eu quero herdar o reino de Deus, eu quero receber. Jesus falou: segue os mandamentos. E ele falou: eu faço tudo, eu sigo a risca, eu faço tudo que a Bíblia, tudo que o mandamento fala, eu faço. Ótimo. Aí Jesus fala: vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, vem e segue-me. Mais uma vez Jesus fala assim: vem e segue-me. Aquele homem, ele tinha tanto dinheiro, aquele jovem, que ele se entristeceu porque Jesus falou para deixar o que tinha valor na vida dele, e ele tinha que seguir Jesus. Ele ficou triste e foi embora. Aí Jesus olha e fala o seguinte, presta atenção, Jesus olha e fala o seguinte: o reino de Deus é mais fácil um camelo passar pelo furo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E ele fala de tal forma que o reino de Deus não é fácil para todo mundo estar. Nem todos vão alcançar, nem todos vão chegar lá. E ele fala claramente que é mais fácil um camelo passar pelo furo de uma agulha, está escrito dessa forma, do que um rico entrar no reino dos céus. Aí os discípulos falam: Senhor, mas ele fala assim: aos homens pode não ser possível, mas para Deus tudo é possível. Amém? As oportunidades, presta bem atenção no que eu vou falar. As oportunidades, elas aparecem, mas às vezes não 2 vezes na vida, às vezes uma vez só, uma única vez. Às vezes ela está lá na frente nossa, e às vezes naquela oportunidade, se você não entende que é sua, não entende que é um chamado, não entende que é um chamado de Deus, você acaba perdendo aquilo. Então quando Jesus ele chama esse jovem rico, Jesus fala assim: vem e segue-me. Gente, presta atenção, Jesus estava falando para ele: venha e siga-me. Aquele homem olhou para as coisas dele, depois olhou para o que Jesus estava propondo, ficou triste e foi embora. Perdeu a chance de caminhar com Deus, perdeu a chance de estar aqui no meio desses 12, perdeu a chance de ter um propósito na vida.
Tem momentos que você tem um chamado, tem algo de Deus, mas está tão preocupado com tudo que é seu, que é natural, tá? É natural você estar preocupado com essas coisas. É tão preocupado com as suas coisas, que as coisas do Senhor, elas começam a ficar em segundo plano. As coisas de Deus, elas vão ficando para trás. Por quê? Porque os seus negócios são mais importantes do que aquilo que Deus entregou para você. Porque a sua vida é mais importante, os seus sonhos, as suas coisas são maiores do que o próprio sonho de Deus. Amém? E nós começamos a tirar as coisas de Deus de nós. Ah não, isso aqui vai atrapalhar para o meu sonho. Ah, isso daqui vai atrapalhar para o meu sonho. E começamos a deixar aquilo que Deus nos entregou para exercer aquilo que nós queremos. Deixa eu perguntar para você, presta bem atenção. Quando Deus te chamou, o que Ele falou para você? Ele te chamou no teu coração. Ele nunca falou que ia ser fácil. Ele nunca falou que as coisas iam ser fáceis, amém? Tem gente esperando que andar com Deus, sabe, caminhar com Jesus, ia ser mil maravilhas. Que o bolso ia estar cheio de dinheiro, né? A conta bancária, carro novo, casa nova, como pregam por aí em muitas igrejas. Que você vai estar fartando de tudo, que você é um super abençoado. Jesus fala assim, viu? O Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Se ele não tinha aonde encostar a cabeça, imagina os discípulos. Pastor, quer dizer que eu vou perder tudo? Não, quer dizer que você tem que tirar os olhos das coisas do mundo e olhar para as coisas de Deus. Pastor, e as coisas vão melhorar? Pode ser que sim. Muitas coisas melhoram. E outras? Pioram. Ou aqui, alguém quando começa, quem já começou a fazer algo para Deus, é só pôr o pé dentro, parece que o mar fica doido, né? É verdade ou não é? O pessoal do fundo aí, alô? É verdade ou não é? Tem hora que você está fazendo as coisas para Deus, mas começa a bagunça. O inimigo começa a bagunçar a tua vida e você não sabe por quê. Você não sabe por que as coisas estão acontecendo. Você não entende e aí você quer desfazer, quer brigar, quer largar, quer fazer tudo, quer jogar tudo para cima, mas não entende que Deus tem um propósito na tua vida, amém? Deus tem um projeto com você. E o projeto é grande, amém? Jesus estava começando com 12, não era muito. Eram 12 ali, apóstolos. Hoje você olha para as igrejas, são milhares e milhares e milhares de pessoas, mas no começo era pouco. Ele começou chamando 2, mais 2, e depois outro, e outros vendo milagres, e outros andando com ele, e outros aprendendo. E quando ia vendo aquilo, ia formando o quê? Pessoas olhando e aprendendo o Evangelho. Vai aprendendo e aquilo vai agregando pessoas. E quando chegou o momento, ele foi escolher os apóstolos. Jesus, ele queria saber quem estava a fim de andar com ele, amém? Ele passou uma noite orando para escolher. Ele não pôs 1, 2, 3 de qualquer jeito. Ele perguntou, ele foi em oração, ele perguntou ao Pai, antes de colocar os apóstolos à frente. Sabe por quê? Porque tem muita gente que vem feliz na casa de Deus. Oh, glória a Deus, aleluias, glória a Deus, Deus é maravilhoso. A primeira luta, a primeira batalha, o primeiro trupicão que dá, porque nós damos trupicões que a gente toma cada tombo que arranca até o tampão do dedo, fica até em carne viva, né? O primeiro tombo já não quer mais, já acha que não está bom. Mas quando Deus chama, é para enfrentar os problemas, amém? Uma história não se constrói em dias, mas em anos. Em anos.
Quando eu comecei, presta atenção, quando eu comecei a trabalhar com a minha empresa, e eu estou falando de negócio, agora eu não estou falando de evangelho. Pensa que tudo deu certo? Vocês pensam que já começamos a trabalhar e já foi ganhando dinheiro? Tinha serviço que eu pegava para trabalhar uma semana e eu passava 3 meses para entregar. Eu cobrava o valor de uma semana, eu ficava 3 meses trabalhando para entregar, até aprender que aquele tipo de serviço custava mais do que eu cobrei. Quem já passou por isso, cobrou um valor, trabalhou e ganhou esse pouquinho. E eu não desisti. Eu falei, opa, peraí, eu apanhei nesse, mas no próximo não vou apanhar mais. Aí você vai. E teve outros negócios que eu, muito espertão, falei, esse daqui eu já sei, eu vou ganhar dinheiro. Esse é um negócio bom. Fui lá e fechei. Chegou na hora, eu não entendia nada de nada. Eu sabia que era mais ou menos como eu falei, meu Deus, eu não tenho essa máquina. Aí eu tinha que pedir a ajuda de um, pedir a ajuda de outro, para conseguir concluir, entregar com prejuízo. Entregar com prejuízo. Mas hoje, este ano vai fazer 20 anos que eu trabalho na mesma profissão, com a mesma empresa, com os mesmos sócios. O negócio foi tanto tempo que até os filhos dele trabalham comigo. O negócio é longo, é muitos anos sofrendo. Mas eu já apanhei bastante, já aprendi muito. E tem hora que eu percebo que há coisas que chega uma certa idade da vida, que eu olho e falo, peraí, isso daqui é muito para mim, mas eu tenho que chamar alguém que conheça para pôr aqui, para que isso dê certo. E aí eu, com o tempo, caindo, quebrando a cara, eu chamo alguém que tenha conhecimento daquilo e falo, preciso disso, pago, e aí eu termino o meu serviço. Parei de arriscar, parei de fazer de qualquer jeito, comecei a usar a inteligência. Amém? A inteligência. Eu percebi que para alcançar algumas coisas, conquistar alguns tipos de trabalho, eu tenho que pegar alguém que tenha o dom, o conhecimento e pagar por aquilo, para que aquilo, agregando ao meu trabalho, eu consiga trazer um resultado melhor. Amém? Então não era de qualquer jeito. Eu parei de... Chegou o tempo de eu chegar para um sócio meu e falar, você não vai fazer isso, e nem eu vou fazer. Nós vamos contratar alguém melhor do que nós, com direção para isso, e nós vamos pagar. Primeiro, para aprender. Segundo, para sair bem feito. E terceiro, para que nós consigamos entregar no prazo correto, e nós começamos a fazer isso. Eu contratava, eu ganhava 1, e a pessoa que eu contratava ganhava 10. Era assim, até eu aprender, até eu conhecer. E eu fazia isso. Eu contratava, pagava para aquele profissional, aprendia com ele, e depois vendia. Eu parei de dar murro em ponta de faca, de passar um grande tempo para aprender, descobrir a roda, sendo que alguém já sabia. Era só pegar aquilo e colocar aquele profissional no lugar certo. Amém? Vocês estão entendendo o que está sendo falado? Então, há pessoas para coisas certas, há um chamado para um tipo de pessoa. Tem coisa que eu olho na minha empresa lá, no computador lá, eu não consigo nem entender o que está fazendo. Eu olho e falo, meu Deus do céu. Tem máquina que elas usam de fazer uns trabalhos assim, que eu olho e fico olhando e falo, meu Deus do céu. Se ligar, eu acho que eu destruo a máquina. Eu destruo a máquina. Eu nem ponho a mão, o pessoal vai lá, programa e faz tudo. Daí me entrega a peça, ficou bom? Eu falo, não, ficou muito bom. Muito bom, ótimo. Nem sei como que ele fez para fazer aquilo. Aí eu pego aquilo que eu conheço, que é pegar isso pronto, o meu conhecimento,
Mais algumas pessoas montam nisso aqui, vão lá e entregam. E quando vende, a pessoa fala: nossa, muito bom isso. O que é isso, pastor? Saber o seu limite, saber o teu chamado, saber quem é você e aonde você quer chegar. Amém? Amém? Se eu te der uma missão para ir na selva amazônica, abrir uma igreja no meio da selva amazônica, e falo para você, você vai lá e vai abrir uma igreja no meio da selva amazônica, e falo: Deus colocou no meu coração, só que você não consegue nem cortar o jardim da sua casa, quanto mais entrar na selva. O que você chega na selva, você vai lá, você vai entrando para dentro da selva? Sim ou não? Não? Mas tem uma missão, um chamado para você ir lá e abrir uma igreja no meio da selva amazônica. Quem que você vai atrás? De um guia, de um índio, de alguém que pelo menos saiba qual o caminho de entrar e como sair, né? Que entrar a gente entra, para sair é só Deus que sabe. Vocês estão entendendo? Então há coisas que você precisa de discernimento, entendimento. Há coisas que não é para mim, e há coisas que são para mim, e há outras coisas que Deus deu para mim, uma missão, e de repente a missão é de entrar na selva amazônica, e eu vou procurar o melhor guia, um índio, alguém que possa me levar lá dentro, e eu vou achar essa pessoa, e vou contratar ela e vou falar o seguinte: eu preciso ir lá, eu sei como abrir a igreja, mas eu não sei chegar lá. Eu sei que eu tenho que pregar o evangelho, mas eu não sei entrar na selva. Aí esse guia vai te levar até a selva, vai te levar no lugar, vai te colocar lá, e você pode fazer o teu chamado. Amém? Quando Jesus, ele levantou, olhou para os discípulos, presta bem atenção, ele viu no coração de cada um o chamado, o valor, o que ele podia fazer no ministério, e o que ele podia, aquela pessoa daquela forma conhecia. Então ele ora a noite toda, fala com Deus, e um por um ele vai chamando, até Judas Iscariotes era importante, se não um dos mais importantes no ministério de Jesus. Por incrível que pareça, se você não tiver uma barreira à tua frente, se você não tiver um Golias, como você vai chegar a ser um rei? Se você não tiver algo grande à sua frente, como que você vai chegar a exercer aquilo que Deus chamou? Amém? Um avião, presta atenção, por que vocês acham que o avião sobe? Por que um avião levanta voo? Não é só por causa da força da turbina de trás que empurra para frente, mas é porque ele recebe o atrito do ar, ele recebe uma barreira que faz com que segure o avião. Só que ele cria tanta força, aquela turbina, que ela começa a vencer o atrito. E aí ele tem aquelas peças que a gente chama flap, se eu não me engano, flap ou uma coisa assim, e ele vai batendo, e o atrito vai forçando a ele ir para cima. Então significa que uma força em uma direção e outra força contrária na direção correta faz com que o avião levante voo. Quando o avião está voando, quem já voou de avião aqui? Quem já passeou de avião? E quem já pegou turbulência? Não queira pegar turbulência. É a falta do atrito, é a falta de ar, é a zona de... Você está aqui com o avião está voando porque a turbina está jogando potência, ele está pegando no ar, ele está subindo, ele está andando. Chega num ponto que ele está no alto, tranquilo. A turbina até baixa a potência, por quê? Porque ele já está no alto, ele só está em cima. Só que quando entra uma área
grande que não tem ar suficiente para manter lá em cima, ele faz assim, ó, desce com tudo. O avião desce com tudo, ele perde a sustentação dele. Sabe o que sustenta o avião? O atrito. O atrito do ar segura ele lá em cima. Então ele se mantém, mas quando perde ele cai. Daí quem está lá dentro fica aquele susto, cai as máscaras, né? O avião desce. Aí ele tem que colocar mais força para ele pegar mais atrito e conseguir levantar de novo. Amém? Amém? Vocês estão entendendo? Pastor, por que eu tenho tanta dificuldade para vencer uma barreira? Porque você tem que crescer. Porque você tem que começar a crescer. Mas quanto mais atrito, mais força se coloca para se levantar. Quanto mais atrito, quanto mais barreira, mais força e mais alto você vai indo. Vocês estão entendendo? Tem gente que chega na primeira barreira da vida, a primeira dificuldade, pastor, decidi voltar para trás, decidi desistir. Eu não quero mais, não quero, é muita dificuldade. Quem que já ouviu isso aí? É muita dificuldade. Eu não nasci para isso. Não, você não entende. Você nasceu sim. É que é difícil. Amém? É ou não é difícil? É difícil. Pedro, quando ele foi chamado, Jesus falou assim: Pedro. E Pedro falou: Senhor, eu estou contigo em todo momento, em toda hora, em cada minuto. Senhor, eu estou contigo aonde estiver, eu estou junto. Jesus fala para ele: antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes, Pedro. E ele negou. Um chamado, presta bem atenção, ele é exercido não só pela tua força, mas pela tua resistência à dificuldade. Resistência. Tem hora que você está tão difícil que você está assim, ó, falar: eu não vou aguentar mais, eu chego, eu vou largar isso aqui, eu não quero saber, não é para mim. Quem já falou assim? Quem já falou alguma coisa da vida? É verdade ou não é? Você já não falou: eu vou largar? E no meu trabalho então? Quantas vezes eu quis largar? Eu não podia. Eu não podia largar. Por quê? Porque eu era o patrão. Como que eu ia largar? O funcionário podia pedir a conta, mas eu não. Eu tinha responsabilidades, eu tinha coisas sobre mim. Eu tinha uma estrutura, eu tenho uma estrutura alicerçada sobre a minha responsabilidade. Para mim dizer não, para mim virar as costas e largar, tem muitas outras coisas que dependem de eu estar à frente. E quando você está na frente, o atrito é maior, amém? O peso é maior. E você está lá trabalhando, e está lá o pessoal trabalhando, daqui a pouco chega alguém do seu lado assim: ah, eu não quero mais, tchau. Aí você está ali, daí o motor dá aquela tchum, cai um pouco. Aí você tem que criar força aqui e ir para um lado. E assim você tem que se fortalecendo. E você tem que ser forte para vencer todas as barreiras, todos os propósitos, todo o chamado que Deus te entregou na tua mão, amém? E quando você compreende o teu chamado e começa a exercer o que Deus te colocou no coração, você não sai do lugar. Presta bem atenção, você não muda de lugar. Você muda de técnica, você muda de estratégia, mas você não muda de lugar. Mas você persiste, você começa a vencer a primeira barreira, aí você vai para a segunda, e assim você vai vencendo todas. Quanto mais forte, mais persistente você é, maior o nível que você vai. Maior o nível. Pastor, o que o senhor está falando? Um grande pastor falou assim para mim, que todo homem de Deus, para mim não, eu vi uma pregação de um grande pastor, todo homem de Deus e toda mulher de Deus, ele só cresce na tribulação. Oh, glória a Deus, está dando tudo certo, pastor, está dando tudo bem, está dando tudo certo, está tudo mil maravilhas. Você não está crescendo, você está desfrutando, aproveite.
que não é hora de crescer, é hora de desfrutar. Existe essa época? Existe. Você gosta? Eu amo. Eu amo. E é a melhor época que você entra no ministério. Quando você chega no ministério, parece que acontece milagre, e Deus abre porta, e Deus faz isso, e as coisas dão certo, e você fica tudo feliz, e glória a Deus, aleluia, eis-me aqui, Senhor. Pronto, entrou no barco, começa a conversa diferente. Quem já percebeu isso, diga amém. Amém? Depois que você entrou, aí mudou. Por quê? Porque os milagres vão acontecer, mas são mais raros. O nível de entendimento é mais profundo. As lutas são constantes. E aí você vai crescendo. E você vai crescendo. E quando alguém chegar do teu lado e for falar assim: ai pastor, eu vou largar tudo, eu vou sumir, você fala: calma. Quem me conhece sabe que eu falo aqui: ore antes de decidir. É verdade ou não é? Pastor, mas olha, eu vou jogar tudo, eu vou pegar e jogar tudo para cima. Eu vou jogar, eu vou chutar o balde, eu vou chutar, dá um balde aí que eu vou chutar. É hoje que eu chuto. Eu não aguento mais. Eu falo: calma, não chuta esse balde, qualquer hora você vai precisar dele. Não me chute o balde. Espera. Ah pastor, eu não aguento, eu não quero mais, eu vou sair voando, não quero. Calma, espera o quê? Espera você ficar mais forte. Por quê? Porque vai precisar de mais força. Para quê, pastor? Para crescer mais, para chegar mais alto, para conseguir suportar. Se você ler Efésios 6:10, fala assim: fortalecei-vos na força do Senhor, do seu poder, suportai-vos os dias difíceis, e permanecer inabalável. O que Paulo está falando ali, nessa carta? É que vai ter dia que vão querer abalar você, amém? Vão chacoalhar você, vai pegar e balançar você, vai chacoalhar. E aí o inimigo quer que você largue tudo, que você corra, que você fuja, que você saia. O coração vai pesar, vai apertar o seu coração, algo vai falar no teu ouvido: vai embora, corre, vai daqui, fuja. Mas se você tem um chamado, se você tem um ministério, se Deus entregou algo para você, permaneça, fica firme, não sai do lugar, deixa tudo se levantar. Pastor, mas eu não estou aguentando mais. Resista. Por quê? Porque vai passar. O que você está vivendo hoje vai passar. A dor que você está existindo agora na tua vida vai passar. O sofrimento e a angústia, ela vai passar. Porque Jesus não prometeu milagres na tua vida, coisas simples, sem luta, mas Ele falou que nós iríamos vencer, porque Ele venceu o mundo, amém? Ele venceu o mundo. Pastor, a minha vida não está certa, está uma luta, mas tenha fé. Jesus falou: eu venci o mundo. Olha aqui para mim, quem vai falar aqui para mim que a vida de Jesus era fácil? Me conte um versículo aqui, que ele estava bem, que estava tudo mil maravilha. Conta o versículo que Jesus aqui começou a falar: ai Senhor. O único que ele teve foi quando ele estava pronto para morrer. E ele falou assim: Senhor, afasta de mim este cálice, mas contudo não seja feita a minha vontade, mas sim a sua. Se ele fosse fazer a vontade dele naquele momento, ele ia cumprir o chamado dele, sim ou não? Não. Se ele fosse fazer a vontade dele, ele ia embora, ele não ia morrer por nós. Mas ele foi até o fim. Ele pagou o preço. O chamado de Jesus era morte, para trazer vida para todos nós, amém? Era morte. Tem hora que você vai ter que negar a tua vontade. Tem hora que você vai ter que morrer. Exatamente, não é morrer de cruz, mas morrer para algumas coisas, para que o chamado que Deus tem na tua vida cresça, se levante.
Pastor, mas eu não consigo mais, eu não estou suportando. Morra por dentro, morra as tuas vontades, mas cresça para que Deus possa usar a tua vida, amém? Morra sim, morra em tudo que for possível. Pastor, eu não posso fazer isso. Não, você não pode fazer. Você tem que deixar certas coisas de lado e deixar as suas vontades e seguir a vontade de Deus. Essa é a vontade do Senhor. Morte. Para quê? Para que tenha vida. Aonde eu preciso morrer, só Deus sabe. Alguns é morrer em algumas áreas, outros em outras áreas. Mas tem que morrer algo dentro de nós para servir a Deus. Por quê? Porque primeiro vai ser a vontade dEle. Primeiro a vontade dEle, depois a nossa. Por isso que nem todo mundo já vai direto na ponta, a não ser que ele queira. Você começa lá de trás. Eu comecei a olhar carro. Eu via carro, vigiava carro. Vem para cá, irmão, mais para frente. Já fui até atropelado no estacionamento. Estou falando a verdade. Vem, para. Não parou, prensou na parede. Tinha uma irmã que não dava parar na frente dela. Falava, vem irmã, vem, tá bom. Ela estava, toda vez ela batia no muro. Toda vez. Então os diáconos que estão olhando o carro têm esperteza. A princípio a gente não aprende. Pneu passa na ponta do pé. É verdade. Passa frio, chuva. Olha o que o diácono faz. Quando nós estávamos lá na sede, era um monte de carro na rua, não tinha estacionamento suficiente. E os carros estavam na rua, e eu lá na esquina, um frio, eu estava lá com o terninho lá encolhido, até gorro pus. E um frio, né? Aí acabou o culto, 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, o culto acabou. Os irmãos indo embora, mas tinha 2, 3 carros lá no fundo que ninguém ia embora. Eu falei, vou embora. Fui embora, né? Passando frio. No outro dia, ligo para o pastor. Pastor, eu cheguei, meu carro estava sozinho na rua. E o seu diácono, aquele gordinho, baixinho, era o único, era eu. Aquele lá, ele não estava olhando meu carro. E se rouba o meu carro? Esse era o meu serviço. Só que não dava mais, já tinha acabado o culto. A irmã tinha que conversar com a irmã meia hora depois do culto. E eu tinha que ficar olhando o carro no frio, na chuva. Mas eu tinha que exercer. Quantas vezes eu olhei carro? Chegou a época que eu fazia tratamento de sinusite, de tanto frio que eu passava na rua, para olhar carro dos outros. Limpar banheiro, pregar teto de igreja, consertar cano, pintar a parede. Eu fiz de tudo que você imaginar na igreja. Tudo, desde diácono fui, só não no louvor porque senão ia estragar, como até hoje, se eu fizer eu estrago, mas de tudo que você pensar na igreja eu já fiz. E eu estava lá, né, no estacionamento, e eu não sabia cumprimentar, não sabia falar a paz do Senhor. Para você ver como que era difícil, eu falava, na época eu falava assim, eu nunca vou dar a mão e falar a paz do Senhor para ninguém. Eu falava. E assim Deus me levantou de lá. Pensa que foi fácil eu sair de lá? Foi um tranco na vida, em tudo. E tudo foi contrário para que Deus exercesse a função dele na minha vida. E cada dia vai vencendo uma batalha, uma barreira. E chega um dia que Deus vai te usar. Você pode não acreditar, mas Deus vai te usar. E muito naquilo que Ele te chamou. Amém? Curva a tua cabeça, eu quero orar por você nessa noite. Aleluias. Senhor, meu Deus e Pai, eu oro, Senhor, por cada um que está na tua igreja, na tua casa, cada um que tem um chamado, Senhor, que o Senhor tem chamado para exercer, Senhor, exercer a tua obra, Senhor, seja diácono, seja diaconisa, seja, Senhor, ministério de louvor, no cultinho, Senhor. Eu creio, meu Pai, que Tu és Deus e tem levantado homens e mulheres, Senhor, segundo o Teu coração, a Tua vontade, Pai,
para exercer a tua obra, Pai. Eu oro, Senhor, para esses que estão tendo lutas hoje, Pai. Lutas para permanecer na igreja. Lutas, Senhor, para caminhar na tua vontade, Pai. Eu oro, Senhor, para que este homem, esta mulher, Senhor, que um dia recebeu, Senhor, algo no coração, o Senhor falando, o Senhor chamando, Pai. Eu oro para que esses discípulos, Senhor, comecem a se levantar, comecem a caminhar lado a lado, comecem a entender o propósito de Deus, Pai. Senhor, fortalece os pastores, os diáconos, os ministros de louvor, Senhor, cada um que está na tua obra, cada um que serve a ti, Senhor, por mais lutas e dificuldades que estão tendo no casamento, no trabalho, na vida financeira, meu Pai, eu peço que o Senhor venha confirmar esse ministério. Senhor, fala com cada um nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Você tem um ministério para Deus, você tem um chamado, você tem algo a se cumprir com o Senhor. Começa a se levantar diante dele e falar: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eu vou fazer a tua obra, eu vou fazer a tua vontade, eu vou me esforçar, eu vou entregar a minha vida nas tuas mãos. Me leva, Senhor, na tua vontade. Fala com Deus agora. Enquanto você louva, fale com Deus agora, nesse momento. Fale com o Senhor. Adore a Ele. Adore o Senhor. Fala com Deus o que é o teu chamado, aquilo que Ele colocou no teu coração. Não perca mais tempo, meu irmão. O tempo está indo. O tempo está se passando e você ainda não viu o que Deus tem para você, não está naquilo que Deus te chamou. Muitas vezes é para ver carro, olhar carro na rua mesmo. Muitas vezes é para você servir uma ceia, muitas vezes é para você trazer um copo d'água, muitas vezes é para você cuidar de uma área da igreja, mas Deus tem um chamado na tua vida. Não deixe mais de lado isso. Fala com o Senhor. Fala nesse momento: Senhor, estou aqui. Com gemidos que palavras não podem explicar, Ele leva ao Pai as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Ainda que pra te seguir, Jesus, eu tenha que chorar, te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, que às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Glória a Deus, aleluias. Santo é teu nome, aleluias.
Santo é teu nome, Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Queria chamar as diaconisas à frente. O pastor Fábio, o pastor Romildo. Nós vamos servir a ceia do Senhor. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice, é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor, até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos, doentes, e não poucos que dormem. Amém? Todos podem participar do suco da uva e do pão, do corpo e do sangue de Cristo. Todos. Quem a gente aconselha? Aqueles que vivem em pecado e não querem deixar o pecado. Mas se você fala: Senhor, eu tenho esse propósito no coração, me ajuda, você pode sim participar do suco da uva e do pão, do cálice do Senhor, tá bom? Amém? Vou pedir para o pastor Fábio orar pelo pão e o pastor Romildo pelo suco da uva. Amém. Maravilhoso Deus e eterno Pai, aqui está este pão, Senhor, que simboliza o teu corpo, que foi traspassado, crucificado na cruz do Calvário, ó Deus. Ó Senhor, era para nós estarmos lá, Senhor, mas o Senhor esteve em nosso lugar, ó Pai. Ó Espírito Santo de Deus, somos gratos a Ti, Senhor, por esta oportunidade, Pai. E acredito, Senhor, a qual o Senhor nos diz na Tua palavra, que o Senhor é o castigo que nos trouxe a paz, e que pelas Tuas pisaduras fomos sarados, Senhor. E nesta noite, Pai, através deste ato, eu creio que haverá cura, eu creio que haverá libertação, eu creio que haverá restauração, ó Deus. Obrigado, Senhor, que possamos, Senhor, estarmos alegres, e estamos alegres, Pai, porque o Senhor é Deus em nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, aqui está, Senhor, o suco da vide, que simboliza o Teu sangue, o sangue da nova aliança. Ó Pai, nós sagramos e consagramos em Teu nome, Senhor. Pai querido, e somos-te gratos porque o Senhor nos amou primeiro. Senhor, podemos hoje nos assentar à Tua mesa e sermos participantes. Somos, Senhor, gratos a Ti pelo Teu sangue que tem poder para tirar o pecado, para limpar, para purificar, Senhor. E nós sagramos e consagramos a Ti, Senhor, em o nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Amém. Podem servir, peguem o pão, o suco da uva, mas não comam ainda. Vamos participar juntos. Foi tão triste ver teu olhar, a dor que ali sentia. Como troca por tão grande amor, te cravaram numa cruz. Ninguém mais poderia além de ti perdoar os meus pecados. Com autoridade
Glória a Deus. O Senhor, Ele decidiu servir até o fim. Se você e eu estamos com esse suco de uva nas mãos e esse pão simbolizando o sangue e o corpo dele, é porque ele não desistiu, ele foi até o final. Eu quero falar para você: não desista. Não desista. Vai até o final. Não importa. Não importa as lutas, as dificuldades, as tristezas, a dor. Não importa o que você esteja enfrentando. Vai até o fim do teu chamado, no propósito que Ele tem para a tua vida. Passe por cima de tudo. Você não vai se arrepender, porque Ele vai estar do teu lado em todos os momentos. Amém? Segura na tua mão, levante para cima e fale assim: em tua memória. Glória a Deus. Participe do pão e logo do suco da uva. Aleluias. Tira um minuto para orar, para falar com Ele. Olha a Deus, aleluias. Glória a Deus. Fala com teu Senhor nesse momento. Render a Ti adoração e derramar meu ser, é o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer que estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, Tu és incomparável, Teu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além, que a minha vida flua mais da Tua unção, mais do Teu poder, mais do Teu poder.
Glória a Deus. Irmãos, você tem ideia que Jesus transformou pescadores, homens simples, em apóstolos? Dá para entender isso aí? Pessoas que não tinham estudo, pessoas simples, em pessoas com autoridade, que veio do céu. Então, por mais que você não acredite, por mais que você ache, pastor, Ele transforma a sua vida e você vai servir a Ele, amém? Entrega a tua vida para Ele, sirva ao Senhor. Eu quero orar pelo senhor Franco, Pedro, vô da Camila, que precisa de oração. Oração pela Sul, da nossa igreja, pelo Adriano, pelas crianças. E eu quero que todos me ajudem nessa oração, amém? Senhor meu Deus, colocamos diante de Ti essas pessoas que precisam, Senhor, de oração. A Su que está lá no hospital, Senhor, família que está em casa, o Franco, Senhor Franco, Pedro, Senhor, nós pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor alcance essas vidas com Teu Espírito Santo, que o Senhor faça uma obra na vida deles, Senhor, que traga a salvação, a alegria, a cura, Pai. Aquilo que o homem não pode fazer, o Senhor é Deus, e nada é impossível a Ti, Pai. Colocamos diante de Ti, Senhor, as orações sobre essas famílias, das pessoas que conhecemos, Senhor, que o Senhor venha trabalhar, que venha tratar, Senhor, o coração de cada um, Senhor. Eu oro, Senhor, neste momento, Senhor, pela Débora, pela família dela, Senhor, que tem pedido orações. Senhor, eu oro pela Dalva, Senhor, que tem pedido orações, meu Pai. Pela Ilma, Senhor, e por outras pessoas, meu Pai, que nós conhecemos e pedem, Senhor, orações a este ministério, Senhor. Colocamos diante de Ti, Senhor, estes nomes, Senhor. Faz milagre, transforma as vidas, Senhor. Eu peço a Ti, em nome do Teu Filho amado, Senhor, uma cura e um milagre. Amém e amém.